Beleza. Cara, você chega num quarto depois desse tempo. E de fato, cara, tem uma cama de casal grandona, saca? Tem um espelho lá, tem um lugar, tipo, um lugar que o cara vai usar pra, sei lá, se trocar, passar as maquiagens reais de Duque. E assim vai. É, tem lá uma escrivaninha cheia de papiros, com muita coisa assinada. Tem um selo, sabe? Não é selo, sinete, né, que chama. Que você joga cera e coisa. Cara, tem bastante coisa no quarto dele. E essa Tá, escrivaninha, cara, tá cheia de papiro, tá muito bagunçada, sabe? tá. Eu vou me certificar que não tenha ninguém por perto. Eu vou começar a vasculhar essa escrivaninha. Eu vou vasculhar o quarto todo aí. E sempre prestando atenção. Não vou ficar tipo na doida, né? Esperando as coisas no chão. Tá, Eu vou procurar com cuidado e sempre prestando atenção se não tem ninguém por perto, chegando e tal, sabe? tá bom. Então você vai gastar um tempo nisso, né? Não preciso nem Isso. pedir rolagem. Enquanto você vai procurando, eu vou continuar na cena lá de baixo. Beleza, tranquilo. É, e ele fala isso, cara. Ele fala, pô, eu já enviei 4 ou 3 expedições, nenhuma voltou pra me dar um parecer do que tá acontecendo, e nisso vocês sentem um tremor. Tá ligado? Todo mundo para por um momento. O Belur olha e fala assim: será que foram os grifos? Será que foi dada a largada? O outro não sei. Já faz algum tempo que tá acontecendo. Tá sendo mais frequente. Tá, aí eu quero ver intuição nessa porra aí. Porque eu quero saber agora se eles realmente estão acreditando nisso ou não. Se E ele. esse aqui, como é importante, eu vou falhar. Então vai. O que, que eu disse? O que, que eu disse? De fato, você não entende muito se ele, Não, se ele tá falando a verdade ou não. Ele, ele, ele eu, pode muito bem estar falando a verdade, quanto não está falando a verdade. eu falo, vocês não acham que tem a ver com o Templeton? O Duque Ou pega, vocês querem investigar? o Duque pega e fala assim: bom, ele pega e fala assim: se eu me lembro bem. Bom, o Belur, conta a história pra eles. Aí o Belur pega e fala assim: bom, a história é que essa terra antigamente era de monges. Monges de. Esqueci de novo. Tudo É bem. o famoso monges de esqueci de novo. Monges de Gaun Trobô. Gaun Trobô. Deixa eu escrever aqui, vai. Ga. Não, deixa eu. É só lembrar de Galton Green, É, Game Helms. Trobô. Fica mais fácil. Aí ele fala assim: I forgot. essa terra era dos monges de Gaun Trobô. Eles. Bom, eles saíram daqui, mas antes disso eles selaram no templo de Gaun Trobô. Bom, isso é o que as histórias dizem, né? Selaram um demônio chamado Narak. Nós estávamos tendo alguns treinos. Isso já faz uns belos. Uma, uma centena de elos, vai, por aí. E quando nós chegamos aqui, e depois que estabelecemos essa corrida de grifos, que traz muitos turistas, nós começamos a ter esses tremores e primeiro achamos que de fato eram ocasionados por conta da agitação dos turistas ou por conta dos grifos andando e batendo, esbarrando nas coisas. Mas depois começamos a ver uma certa agitação lá perto do templo que a gente prefere manter fora do alcance dos demais. Lá só entra quem tem uma autorização do Duque.
E então mandamos algumas expedições para lá que não voltaram, então começamos a ficar um pouco mais preocupados. Mandamos a segunda, mandamos a terceira e de fato mandamos a quarta. Primeiro, um homem chamado Durhal veio, falou pra gente que esses tremores não eram normais, mas ele era da linhagem dos monges, então nós descartamos a ideia. Não vimos ele mais também, então descartamos essa ideia. Mas, depois de um tempo, preferimos mandar essa quarta e última expedição. E assim, ela não voltou ainda. Você ouviu falar sobre o tal demônio e tanto pouco da linhagem você estava perguntando. Realmente, sei que nós cabe a nossa guilda consertar a cagada do povo. Ele, ora, se vocês conseguirem voltar de lá com vida e com alguma resposta do que está acontecendo, vocês seriam recompensados, não é mesmo, Duque? Ao Duque, sim, é claro, qualquer coisa, sim, claro. Cara, eu vou olhar pra eles e falo, não confio em vocês. Carai, na lata, assim? Ele olha e fala assim, ora, mas isso é um insulto? Ele não confia em ninguém, nem na própria sombra ele não confia, não é mal. Não liga. Eu olho assim pro Darius, aí eu olho pros outros dois de novo e eu falo, vocês confiam na gente? Bom, vocês estão... Vocês, pelo que me parecem, procuram trabalho, certo? Oi? Você está enrolando. Ele pega e fala assim, como que eu estou enrolando? Eu estou te contando toda a verdade. Não, eu perguntei, você confia? Eu perguntei se ele confiava na gente. Ele falou, Ah, tá, agora vocês entendi, estão entendi. trabalhando. Agora entendi, tá. Ele pega e fala assim, bom, nós também não conhecemos vocês, certo? Exato. Não faz sentido confiar em quem você conheceu agora. O Duque dá uma bela risada e fala assim, esse aí tá certo, ele tá certo. Mas Eu quero então, olhar para o Daryl, ver se eu vejo alguma chave, alguma coisa que chama atenção, alguma relíquia que chama atenção dele. O Daryl não, o Belur, né? você quer... Pode fazer investigação no Belur. Seria investigação ou percepção? Porque você não tá de fato tocando nele, né? Se eu pudesse ela. Acho que pode ser Esse é o bônus. investigação. É, Não, de fato ele tem, é o que eu falei, ele tem anéis, tem colares, tem. O livro tá na bolsa dele e tal, mas nada que você pega, oh, essa coisa aí é diferentona, sabe? É, Ravilar, você tá lá no quarto, cara. Ah, beleza, tô procurando qualquer coisa assim suspeita, assim, tipo um documento, um símbolo de algum deus estranho, sabe? Alguma coisa assim, alguma coisa que possa, sei lá, incriminar, alguma coisa assim, alguma coisa suspeita, em teoria. Tá. O que você vê é que a cama dele tá bem desarrumada. Os travesseiros dele Tá, estão no chão, tá? certo. Você vê muitos documentos e alguns desses documentos são ordens de expedição, tipo eu autorizo o grupo tal entrar no templo de Gaun Tobô e todo o espólio que acharem fica com eles. Tipo um contrato de expedição, sabe? Certo. Você vê que de nas gavetas lá da penteadeira, do espelho, o pente está muito pouco usado. Hum,
E as coisas na penteadeira tem bastante pó em cima dela. Bastante pó, né? Eu vou Uhum. pegar um pouquinho desse pó, eu consigo identificar. Pó normal, é pó de poeira quando não limpa, sabe? Que junta, Ah, tá, beleza. tá? É, o quarto tá com a janela fechada e também tem pó na janela. E a cortina tá meio aberta, meio fechada, sabe? São duas cortinas, sabe? Fecha assim numa janela grande. Tá, eu vou abrir um pouquinho a janela, não vou abrir a janela toda. Eu vou abrir um pouquinho só deixar tipo escancarada, porque se caso eu precisar fugir em forma de bicho, eu já Beleza. jogo. Você Vou dá. abrir só um pouquinho ela, só pra deixar um pouquinho encostado de escancarada. Cara, ela até range um pouco pra abrir, saca? Faz. Hum. Eu paro, eu paro, olho, vejo Uhum. se tem algum sinal de vida. E se não, eu abro, deixo só um pouquinho aberta. E eu quero tentar rolar, não sei, algum teste de percepção pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Pode rolar aí. Tá. Rolar aqui uma percepção pra não perder muito tempo aí também. Tá bom. Qualquer coisa eu já vou pra outro quarto. Beleza. Porque Pra mim não rolou ainda não. os caras até a sobremesa. Foi fraquinho. Cara, de fato você não encontra muito mais do que tudo que eu descrevi. Tá, então eu O vou pro que outro, você outro cômodo, vê, o então. que é fácil você ver, quando você abre a janela, você olha lá embaixo, dá de frente pra porta da frente, saca? Lá embaixo você vê os guardas. Não dá de, não no meio, sabe, do casarão. Você olha pra tua esquerda, ao centro, lá embaixo, é o portão o portal de entrada, sacou? E você vê lá os guardas estão lá conversando entre eles, um fuma alguma coisa, joga no chão, tal, estão lá conversando. Tá, beleza. Qual o outro cômodo que foi falado que foi suspeito? O quarto do Duque? Era o Teve algum quarto, outro? seria o quarto do Duque, que ele ficava muito tempo, né? Aham. Qual mais que era o Lobo? Você lembrava mais melhor que eu. Olha, O escritório, é não era, verdade. era tipo, ele ia tomar banho, ficava no escritório e ia pro quarto, era só esses três. Tá, então eu vou voltar pro escritório pra revirar também, que eu não revirei não. Você ficou em forma de humana quando tava dentro do quarto, né? Isso. Aí eu saio, eu viro o bicho de novo, viro a aranha de novo. Beleza. Você vai pra lá. Aí eu entro no quarto, fecho a porta, né? Meu que Uhum. vejo sem ninguém, eu fecho a porta, faço a mesma coisa, deixo a janela um pouquinho aberta, para caso eu precise fugir, e volto pra forma humana, E vai deixo a janela revirar o aberta quarto. e vou revirar o quarto, com cuidado, né? Sem chamar, fazer muito barulho. Beleza. Mesma coisa, procurando alguma coisa suspeita. Antes de eu voltar lá, faz investigação aí. Tá. Aí eu já te dou a resposta, se tem, se não tem, o que que tem. Xiii, tá Cara, pesquisando. você vê muitos livros, saca? Mas nada que te chame tanta atenção assim. Por você ser você tem a magia meio que inata, né? Um mago, por exemplo, tem que estudar muito. Sim. Então, pra ti, não é uma coisa que, pô, chama muita atenção. Chama atenção ter muitos livros, mas, Eu lembro de magia, é. Não, Grimório se e eles tal, né? são. Não são grimórios, são livros de estudo. Entendi. Teoria, né? Isso. Tá bom. Voltando lá Eu vou pra. procurar o guarda-roupa do cara. Vou estar Beleza, procurando aí. beleza. Depois tu me diz. Voltando lá pra cena do banquete. Mas daí. Cara, antes de comer eu quero ter dado aquela conferida, tipo, sentir o cheiro, ver se eu detectava se tinha veneno, coisa assim. Uhum, E de preferência eu vou dar prioridade para coisas tipo pão, frutas, legume. uhum. Eu evito coisas que
que não sejam muito naturais, assim, que tipo, possa ter coisa escondida. Tá. Por exemplo, uma sopa que tá tudo ali pode estar meio escondido, então só aquela evitar. Não, beleza. De fato, não. Você. É até estranho pro Belur, ele fica olhando você fazer as coisas, sabe? Cheirar o pão, abrir ele antes de comer, sacou? E ele olha e fala: fica quieto. Mas de fato você come, tá normal, você não sente cheiro de veneno nem nada. E, na- e Eu real- aceno e pro realmente Darius. não tem, tá? Aceno pro Darius. Pode comer. Você precisa. Começa a comer lá e beber de novo, olhar pra ele. Aí o Darius continua comendo, né? Que já tava. Sei lá, cara, na minha ideia é tipo, teste primeiro. Tá certo. Aí ele pega e fala assim: pois então, vocês. Quanto que vocês querem pra investigar o templo, se é isso que vocês vieram procurar? Quem fala isso é o Duque, tá? Do jeito que tá os preços aqui, a gente tinha que pedir umas 5.000 peças de ouro, cara. Talvez passe 2 noites na estalagem. Pô, 5.000 peças de ouro? Ó, Não, eu falei isso. Não, eu falei isso não. Falei brincando. Bom, podemos começar negociando? Quem sabe umas 600 peças de ouro? 600 de ouro. Ele olha pro Belur, o Belur pega, dá uma olhadinha. Ele pega e fala assim: eu pagaria 200. O Duque fala. Minha ajuda na negociação é: eu fico de olho. Eu vou vendo. Eu quero ficar vendo se eu acho que eles estão querendo negociar muito pra baixo ou se eles acharam razoável, mas estão tentando. Então, Essa é a minha ajuda. então de fato você acha que quando ele falou eu te pago 200, ele jogou baixo, tá ligado? Jogou bem baixo. Mas, tipo, quando ele falou 600, ele achou, tipo, é um preço justo, mas vou tentar diminuir. Ou ele falou, vocês estão pedindo só isso? Nossa, eu vou diminuir mais ainda. Não, ele pegou e achou caro mesmo. Mas ele baixou pra menos do que o normal, sacou? Sim. Eu acho, bom, convenhamos. Já foi umas 4 ou 5 expedições lá já morreram, não? Morreram não? Sim, sim, é. Então, podemos cobrar tão barato, né? Nossa vida está em jogo e nós somos um grupo bastante, digamos, confiável. Nosso nome tem bastante nome, você conhece, querido, não? Vamos falar de nome. Ele, E sim, você sim. sabe, afinal, nós vamos fazer algo, sempre fazemos com a melhor programação de todos. E sempre podemos dar a nossa confiança. Então o preço tem que ser alto. Ele, sim, mas veja, se vocês encontrarem algo lá, vai ficar pra vocês também, né? Então, Ah, mas se nós morrer lá, não vai ter nada para nós. mas aí não precisaria nem do dinheiro. Sim, mas é o preço, o que é o perigo da nossa vida. Ele, ah, tá, você é difícil, rapazinho, você é difícil. Ah, só apenas eu sou difícil, porque eu sei que não somos bons no que fazemos. E tudo que é bom e excelente custa caro, não? Querendo ou não? Só basta olhar os preços das coisas do seu território. Querendo ou não, uma noite no. Só uma noite na estalagem custou 30 peças de ouro, nossa. Isso que nós ganhamos ainda. Aí ele pega, olha, e fala assim, certo, pois bem, o que acham de então 275? Ainda tá baixo. Você sabe que você pode aumentar mais do que isso. Não, pois me faça então uma oferta. Bom, podemos negociar em 400 e não baixamos mais do que isso. 400, hã? O que acha então de 300 e mais um artefato? Depende do artefato. Eu tenho bastante contato, talvez eu consiga algo que vocês queiram. Depende. Qual que Não, de seja, fato, gente, eu não conheço o livro do mestre, eu não sei, é mais fácil vocês me falar do que eu pegar. Primeiro, vamos começar com
artefato é o título do item mais pica que existe. É, Tipo, tem essa também. item acima do lendário, que só tem um de cada. É. Eu vou falar artefato, não, artefato é interrompado, vai. É, mais fácil falar um item, alguma coisa assim, tipo. Mas é até item raro, tá ligado? Artefato, mas não falar que é um negócio. É, por exemplo, vamos supor que ele falou assim, então, tipo, o que vocês acham então de 300 e mais um item raro? Um item raro. Item raro já é muito bom. Saber qual que vai ser o item raro. Então, talvez vocês estejam procurando algo e eu com minhas informações consiga pra vocês. Pior que agora de item raro seria bom pra nós, no momento agora de cabeça já poliu tudo. Já tô abrindo aqui o negócio. Assim, ó. Verdade. O que vocês acham que podia ser válido? Sei lá. Faço ideia também. Tem o item mais exclusão de todos. Ó. Bag of Beans. Eita porra. Você planta e tem a chance de surgir uma pirâmide. Porra, Um senhor, uma múmia lord. porra. Cara, tem umas armaduras de resistência. Resistência a dano. Poderia ser Aí, interessante. vai querer ver se vai pegar algo pra dar mais de Tem- ataque. Verdade, eu ia ver. Tem as Bead of Force. Que é umas esferas que a gente consegue tacar e elas dão uns danos. Braçadeira de defesa. Como é que era? Druida, tu vai entrar em forma de besta e vai lutar melee? Ou tu fica de longe lançando magia? Brai? Ah, Ah, tá. eu tô procurando lá o coisa. Não tô aí Não, não. mas a, Não, ele tá perguntando no metagame não mesmo. Já que a gente vai ter que escolher um item do nada. Ou então. Cara, Já não sei, tem que escolher. Não sei qual item pra druida é legal. Eu tava até Vamos- procurando o livro do mestre, mas não achei nenhum item. Não. Vamos ver depois então isso. Vamos aceitar. É. Aí depois a gente vê ali, a gente decide em off. pode ser. A gente fala assim, nós estamos procurando o item Jorge B2. Jorge Pedro. Ele, ok, então estamos minha cabeça. Estamos acertados. Eu vou pegar a ordem para vocês apresentarem para os guardas que vocês poderão entrar no templo, certo? Tudo acertado. Eu vou andando assim na direção dele e eu falo, vocês têm algum lugar onde dá pra reunir informação? Preciso saber o que pode ter lá. Livros. Você tem um lugar onde tem algum livro, você perguntou? Eu quero um lugar que tenha livro, que tenha informação. Aqui dentro da minha casa? Ele fala, dentro da minha casa? Você parece ser um homem inteligente. Aí eu aponto pro Belor. O livro dele tava à mostra, né? Tá dentro de uma bolsa. Numa bolsa que ele carrega assim de cantinho, sabe? Tá, mas não tá à mostra então. Não, tá dentro de uma bolsa. Mas de qualquer jeito eu vi o cara franzino sempre. Na minha ideia, se é franzino, não luta. Se não luta, deve ser inteligente. O que ele pega e fala assim: peraí, você tá falando com o Belur. Não com o Eu Duque. tô vendo os dois, né? Tipo, a casa dele, mas daí Tá, pega, entendi. ele perguntou, na minha casa, eu aponto pro Belor e falo, você parece inteligente. Tá, entendi. Aí ele pega e fala: bom, nós. Eu acho que melhor seria se você fosse na biblioteca de Gauntrobo.
Não é longe, é aqui perto. Talvez você encontre mais do que necessita, talvez. Mas você, conselheiro, deve ter pegado o livro sobre o que está acontecendo. Sim, mas sabe, são livros que eu tenho um pouco de estima. Eu não gosto muito de emprestar minhas coisas, sabe? Bota a mão no embornazinho dele, sabe? Meio que pôr na mão, assim, meio que escondendo pra trás, saca? Não, não empresta. Nós vem aqui, nós não leva. Bom, se é assim. é, Espere aqui, eu vou trazer alguns livros. Cimo do rosto dele falou, não tem nada a esconder, não. Esconder? Por que eu precisaria esconder algo? Nada a esconder. Eu vou trazer algum livro pra vocês no meu escritório. Ainda bem que Deu ele não... aquela cheirada assim, a farejada no ar. E, mano, ele sobe Caralho, pro escritório dele. Peitinho soprando. caralho, eu vi uma espada aqui que é muito forte, mas só que, né? Eu vi uma Dragon Slayer, cara. Não, eu vi uma Tomb Raider mesmo, caralho. Se fosse. Ele vai lá pro escritório dele, saca? Brian, Uhum. você tá ouvindo alguém abrindo a maçaneta. Cara, rapidamente eu viro aranha e entro debaixo da cama. O duro é que você não pode mais virar aranha, porque você só tem 2 transformações por dia, né? Mas ele só tinha virado uma, não? Não, ele virou aranha, aí ele destransformou no quarto do Duque pra revirar o quarto, aí virou de novo pra ir pro escritório. Então já foi as 2, sacou? Ah, só tem 2 por dia, É 2 por dia. Pega ladrão, porra, já vou chegar com machado nele. Cara, eu vou pular a janela, velho. Porra! Eu vou escutar, eu vou, tipo, vou pular a janela. Não vou pular a janela, mas, tipo assim, vou fazer o seguinte. Eu Hum, vou dar aquele pulo e vou segurar na parede, sabe? Ficar segurando na parede. porra. Cara, Tem algum teste por isso? faz um teste de acrobacia com vantagem. Pode fazer com vantagem. Pra você com vantagem, né? Beleza. Tem mais um, né? Vamos ver. Vai lá. 12? 12. Que merda. Que bosta. Cara, você tenta segurar, você faz tudo isso. Mano, eu vou te dar mais uma chance. Faz, faz tipo um teste de destreza, mas aí é pura mesmo. Sem vantagem, sem nada. Defesa puro, tá. Vamos lá. Não vai ser tão diferente, né? Né, não vai. Mesma coisa. Puta que pariu. Cara, você pula pra tentar segurar. E aí você vê que você não consegue, você tenta puxar a cortina num golpe de desespero, saca? Ah, E mano, você cai. Você caiu tipo de beleza. costa em cima de um arbusto. Mas mesmo assim rolou um daninho. Gente, Beleza. Nadie me viu. dano por queda, já a gente vai ver isso já já. Pera aí. Dano por queda é quanto? A cada 3 metros. Então você deve, D6, né? então você deve ter caído. Porque deu o primeiro andar, deve ser uns 3 metros. Mais um. Ah, vai ser um D6 no máximo. Puta que merda. Tomou umzinho de dano. Dava até pra rolar 2 D6. Aí caiu no jardim, tá ligado? É, caiu no jardim em cima de uns arbustos, saca? Eita, Eu fico lá mesmo, escondido. Beleza. Eu vou deixar isso daí de lambuja pra você. E cara, o cara entra e de repente ele volta com uns 3 livros pra ti, ô lobo. Entrega na tua mão e fala, mas se puder, veja aqui perto, né? Porque, sabe, eu tenho grande estima por esses livros. eu até ia aí com ele, mas resolvi Eu deixar pensei aqui. no item, se comprar mais. Cara, eu pensei num item maneiro também. Pô, o chip Hã? de Valhalla é bom. Cara, não, sabe o que eu pensei? É um multiteleporte. Porque se der merda a gente escapa. Não, eu preciso do chip de Valhalla, que pode chamar Berserk pra lutar com nós. Assim, mas tipo, eu acho que se a gente conseguir tancar as paradas de boas. O foda é que se a gente der merda, com o negócio de teleporte a gente consegue sair.
Mas deixa os Berserk lutando, eles correm. Não se a gente tiver cercado. Mas sim, o bagulho dos Berserker também é bom. Ô, Não, tem muita coisa boa. pessoal, vamos parar por hoje, já é quase 00:20 aí. Não, já encontrei o item, cara. Encontrei Ah, o item. Mace of Disruption. Pô, qual Mas que é? eu não bato, pô. Eu não bato com força. Eu tenho o negócio, tem dano de ah, piercing. pô. Ô, gente, vamos parar por hoje. Na próxima sessão vocês vêm com o item. Pode ficar tranquilo. Não. Eu tô falando com ele, que tem que ser algo com piercing, que eu bato com piercing, que é o do meu talento. Ah, pode crer. Tem que ser tudo com piercing. Não precisa também ser uma arma, pode ser uma outra parada. É verdade, é um item. Ele falou um item, não é? Cara, pode ser uma parada pro druida ou pra mim também. Não, aí você falou que Mace de Rusco. Pra mim não serve a Mace, só que eu preciso dar um perfurante. Cara, putz. Deixa eu ler isso daqui. Não, isso é meme. Ô, isso é uma dúvida importante. Vale item de qualquer oficial? Sim. Ah. Não, mas o pior é que o item que eu pensei, eu acho que ele é muito. Tô falando. Aquela porra de bracelete do Eberron. Tipo, se eu não me engano, aquela lá que tu consegue conjurar a cantrip com ação bônus. Também é um bom. Ô, pessoal, mas sério, hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado. Beleza. Tá top Valeu. pra caramba. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Acho que, mais uma sessão a gente acaba, porque a gente tá no ato 3. E tem 5. Já é. Maravilha. Pode, Porque na próxima tu mexe a tormenta pra gente, pô. pode crer. Agora, aí eu vou ler pra dar uma estudadinha. E eu tô devendo Pathfinder pra vocês. Não, fica tranquilo. E se vocês tiverem interesse, esse mapa aí é do meu mundo, mas é em 3D e T. Eu não sei se vocês curtem 3D e T, mas eu posso passar o cenário que eu escrevi pra vocês. Nunca joguei, tu vi, onde vai? Eu entendo que não quer não. Eu só vi uma besta lá com as domina lá. Como é que é, ô Diego? Desculpa. Eu não representei, só vi a mesa lá com as domina lá. Porra, mesa da Lara. Te contar, hein, mano.